Bom dia, povo abençoado. Vamos para mais um estudo então, né? Evangelho de Marcos, capítulo 1 ao capítulo 3. João Marcos acompanhava o apóstolo Pedro e ele começa o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e logo depois a profecia de Isaías 40, de João preparar o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto. E João era desprovido de vaidade, vivia no deserto, e quem quisesse ouvir Deus tinha que sair até João. Nós, hoje, temos que ser a voz de Deus também, clamando no deserto. As igrejas estão todas contaminadas, mas Deus levanta pessoas pregando, como João Batista, preparando não a vinda, mas a volta de Jesus. Então ele tinha autoridade para batizar, eles confessavam e eram batizados por João no Rio Jordão. Ele pregava: aquele que vem após mim, do qual não sou digno de amarrar as sandálias, ele vai batizar com o Espírito Santo. Em Mateus diz que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fala do batismo de Jesus, que o Espírito Santo vem em forma corpórea como uma pomba. Jesus começa a proclamar que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E agora ele começa a comissionar os seus discípulos, e pega os pescadores, pega homens comuns. Ele não chama capacitados, ele vai capacitar esses homens. E eu te pergunto, o que ele viu em Pedro, hein? Se você ler no Evangelho de Lucas, Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Você sabe o que esse homem tem? Perseverança. É duro você pescar uma noite inteira. Imagina você entrar num barco 5 horas da tarde e amanhecer no barco sem pegar um peixe e não desistir até aquele horário. Então, uma pessoa perseverante, ela é ótima para o reino de Deus. Jesus não veio apontar defeitos, ele veio potencializar qualidade. Então, a perseverança de Pedro era uma qualidade boa para o reino de Deus. Entraram em Cafarnaum, direto numa sinagoga, e Jesus passou a ensinar. O povo é destruído por causa da ignorância, da mentira dos fariseus, da mentira dos escribas, que deturpavam as palavras para botar fardos nos homens e para extorquir o dinheiro deles. Você já imaginou você aprender com o autor da Bíblia, aquele que escreveu a Bíblia toda? O Senhor Jesus é o verbo, é a palavra. Então Jesus, ele congregava, ele ensinava, ele participava. Eu conheci essa cidade e lá tem as ruínas da época de Jesus. Muito legal você ir em Israel e conhecer os lugares onde Jesus morou, caminhou, pregou, executou o seu ministério, morreu, ressuscitou e vai voltar. Agora ele começa a libertar várias pessoas possessas de espíritos imundos, começa a curar doentes, enfermos, e a fama dele vai crescendo. Sobe o monte para orar, passa de barco de um lado para outro. Então ele cura a sogra de Pedro, liberta várias pessoas, sobe um lugar para orar. Ele vai curar um leproso. E aquele leproso veio arrastando diante dele, ajoelhou e falou: Senhor, se o Senhor quiser, só pode me purificar. E ele falou: eu quero, botou a mão nele. O que significa isso? Aquela doença era uma doença de maldição naquele homem. E na cruz ele levou toda a nossa maldição. Leia Gálatas 3,13. Eu vou ser imundo no seu lugar. E ele cura aquele leproso e manda ele oferecer o sacrifício que está escrito na lei pela purificação. Então outras pessoas eram curadas de lepra. Você vai ver Naamã no Antigo Testamento. E você vai ver também Miriam sendo curada de lepra. E no capítulo 2 ele volta para Cafarnaum, a cidade onde ele morava, e eles descem um paralítico pelo telhado, e Jesus vendo-lhes a fé. Não fala nem que é a fé do paralítico, pode ser a fé dos amigos dele. Jesus curou o paralítico. Fala para o paralítico: seus pecados estão perdoados. E eles criticam, falam: quem é que pode perdoar pecado? E ele fala: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te ordeno, toma o seu leito e anda. Aquela doença também possivelmente é uma doença de maldição. Ou seja, perdoar o pecado é tomar sobre ele aquela enfermidade na cruz. Leia Isaías 53:5. Ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras, pelos cravos, pelas suas feridas, nós somos curados. Agora ele chama um cobrador de imposto, Levi. Levi, na realidade, é Mateus, o nome Mateus, e Levi é o mesmo. E eles falam: olha, quem é esse aí que come com pecador, com cobrador de imposto? E ele fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar sãos,
eu vim chamar doentes. Jesus está pronto sempre a nos perdoar, a nos restaurar, nos dar uma nova chance. Eles criticam porque os discípulos dele no jejum, ele fala, pode jejuar os convidados para a festa enquanto o noivo está com eles, mas quando o noivo for tirado, jejuarão. O jejum tem que ser também uma prática da nossa vida. E agora eles vão também acusar Jesus de estar fazendo aquilo que não é lícito no sábado. E ele vai citar Davi, quando ele entrou e comeu o pão da preposição e Deus não castigou ele. Jesus é o Senhor do descanso. Agora no capítulo 3 ele entra numa sinagoga e tem um homem com a mão ressequida, ou seja, ele não pode trabalhar, e ele vai e cura este homem. Pergunta, é lícito fazer o bem ao sábado? Ele trouxe descanso na vida daquele homem, ele é o Senhor do sábado, ele curou. Aquele homem não ia ter mais aquela mão inutilizada, mas agora ele poderia trabalhar, sustentar a sua família. Pensava como é que eles iam matar ele, não podiam mais suportar ver tantas bênçãos, né? Sendo eles hipócritas, ladrões, avarentos, mentirosos, levavam a eles muitos enfermos, e ele curava a todos. Agora ele vai comissionar os seus discípulos e vai dar autoridades a eles para expulsar demônio, para curar enfermos, que o maior poder do evangelho é mudar o caráter de uma pessoa. Agora os parentes dele saíram para prender ele, acharam que ele estava louco. E agora ele começa a falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque acusaram ele de estar curando as pessoas pelo poder de Beelzebu. Beelzebu é Baal-Zebute, o senhor das moscas, é um demônio. Jesus considerava os seus discípulos como filhos. Que Deus te abençoe e te guarde, que você persevere em nome de Jesus.